Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Liga. Aqui temos como propósito o estudo da neurociência e da pesquisa, e pensando também no desenvolvimento de projetos e em divulgação científica, trazemos hoje mais uma entrevista do nosso projeto Neurociência em Pauta, que é promovido pela Liga Marian Diamond, onde fazemos entrevistas com o intuito de conhecer mais a carreira de diferentes profissionais e suas experiências na área, e criar um canal mais direto de comunicação com os professores, para que eles possam contar mais sobre sua trajetória acadêmica, seus projetos de pesquisa, tanto para incentivar aqueles que desejam seguir uma carreira científica, ou para que vocês possam conhecer um pouco mais também. E na entrevista de hoje teremos a professora Maria Vital. Ela possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas Oswaldo Cruz, mestrado em Farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em Psicobiologia também pela mesma universidade. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em doenças neurodegenerativas, atuando principalmente nos temas modelos animais de parkinsonismo, doenças de Parkinson, doença de Alzheimer, depressão, discinesia tardia, além de neuropsicofarmacologia. Então, Maria, em nome da Liga, fazemos bem-vinda, agradecemos a sua presença e por ter aceitado o convite, tenho certeza que será proveitoso para todos. Antes de a gente iniciar as perguntas, se quiser falar algumas palavras, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite da diretoria da Liga Acadêmica Marian Diamond, de Neurociências, Cognição e Comportamento da UFPR. É uma honra para mim estar aqui hoje, e eu também quero parabenizar vocês pela iniciativa, né, de criar a Liga, de fazer essa Liga de uma forma interinstitucional, já que hoje eu estou vendo presente você, representante da UFPR, né, a Thaís, e a Maria Fernanda, da Unifesp. Isso é muito bacana, esse é um dos ganhos que a gente aprendeu com a pandemia, né? Se por um lado a gente fica fazendo office home, né? Porque é mais office home, né? Porque às vezes a gente trabalha mais em casa do que trabalharia no trabalho, ao invés de fazer um home office. Mas enfim, um dos ganhos é esse, é a gente perceber que a tecnologia ajuda muito a gente na divulgação, no conhecimento, em aproximar as pessoas. Então, se por um lado somos hoje privados desse contato físico, por outro lado, a tecnologia tem sido uma grande parceira nossa, possibilitando essas ligações aí. Então, eu agradeço muito o convite e quero parabenizar vocês. Obrigada, professora. Então, a nossa entrevista ela será dividida em 2 blocos de perguntas. Em um primeiro momento, para conhecermos mais a trajetória acadêmica da professora, e em um segundo momento, perguntas mais relacionadas à área de pesquisa e outros assuntos sobre ciência. Então, como primeira pergunta, eu destaquei no início ali, né, um breve resumo da sua formação, mas agora com suas palavras, como foi a sua trajetória acadêmica e quais foram suas principais dificuldades que você enfrentou durante sua formação, começando desde lá na graduação em Farmácia e Bioquímica? Thaís, é uma excelente pergunta, e começou na infância. Porque desde criança, né, eu me lembro pequena, eu gostava de misturar coisas, juntar coisas para ver o que acontecia. Enfim, eu sempre fui muito interessada nessa coisa de juntar, por exemplo, pegar uma planta e macerava, fazia um suquinho da planta e gostava de lousa. Eu lembro que quando eu era criança, né, na minha geração, não tinha computador, não tinha celular, então era uma outra vida. E eu gostava muito de lousa, a maior distração, a coisa que eu mais amava era uma lousa e um giz, tá? Um gizinho colorido e geralmente um giz branco. Mas quando eu era criança, eu tive 2 pessoas que influenciaram a minha vida. Um primo, que estava fazendo medicina na época, e uma prima, irmã dele, que fazia farmácia. E os 2 me falavam para fazer. Um falava para fazer medicina e outro falava para fazer farmácia. E quando a coisa não tinha uma definição clara, mas, enfim, o tempo foi passando e à medida que eu entrei no ensino médio, eu fui gostando muito da área de química. Química e biologia era algo que me atraía, eram as matérias que eu mais gostava. E aí, na época de decidir para a faculdade, eu decidi optar por farmácia.
porque o meu sonho naquele momento era fabricar medicamentos, quer dizer, desenvolver novos medicamentos. Era isso que me atraía. Eu descobri nesse período entre a infância e a adolescência, final da adolescência, que eu gostava disso. Eu queria desenvolver novos medicamentos, pesquisar novos medicamentos, e isso me fascinava. Eu prestei o vestibular de farmácia, né? Foi o único vestibular que eu prestei, e eu prestei na USP, não passei, e prestei na Faculdade Oswaldo Cruz. Eu tinha 17 anos. E meus pais falaram, não, faz na particular mesmo, também é boa. E como a Faculdade de Ciências Farmacêuticas Oswaldo Cruz, ela tinha uma grande história, um grande reconhecimento na área de química, eu optei por fazer lá. Talvez hoje eu decidisse diferente, né? Não precisava ser aquilo, acabou o ensino médio, eu tinha que ir para a faculdade. Talvez eu devesse ter prestado uma pública novamente, mas enfim, naquele momento foi a decisão que eu tomei. Não me arrependo, foi legal, mas logo no finalzinho assim, da graduação, e eu gostava muito das aulas, eu me identifiquei, a disciplina que eu mais gostava era farmacologia. Eu era fascinada, eu gostava de tudo, anatomia, né, essas coisas. Toxicologia eu não gostava muito, mas eu gostava da farmacologia. Eu achava a farmacologia, aquilo para mim brilhava, aquilo me dava prazer. Essa é uma palavra que eu acho fundamental para a gente falar dela, prazer. Prazer, eu sentia prazer em estudar farmacologia, aprender farmacologia. Achava complicado. Bioquímica eu gostava, mas eu sentia prazer era na farmacologia. Então as pistas aí, né, o desejo desde criança, o prazer. E fui indo, e quando eu comecei a perceber, a gente começou no final do curso a visitar possíveis locais para estágios. A gente começou a visitar algumas indústrias farmacêuticas aí de São Paulo, grandes indústrias, a Boehringer, a Pfizer, a Johnson, nós fomos em várias. E eu comecei a me decepcionar um pouquinho. Bom, eu amava os almoços das indústrias. Olha, o almoço da indústria é algo assim inacreditável, era top, assim, era um negócio. A gente que comia na universidade e almoçar na indústria era assim, era um evento, era sensacional. Além da viagem com os colegas, enfim, então era muito gostoso. Mas nas indústrias, aqui no Brasil, e isso me causou muita decepção, a indústria farmacêutica brasileira, a indústria química, mas principalmente a farmacêutica, ela não faz desenvolvimento de novos medicamentos. Então, ela é voltada para a produção e para o controle de qualidade. Então, esses dois pilares, principalmente nos anos 80, né, eram os pilares da indústria. E hoje também eu acredito que a gente ainda tem muita dificuldade em desenvolver novos medicamentos. Então, esse era o meu foco, eu entrei para fazer farmácia, por isso chega lá na indústria, não fazia. Então, eu tinha que trabalhar ou no controle de qualidade, né, ou então na produção, ou as outras modalidades que o curso de farmácia permitia. Então, laboratório clínico, que eu não curtia muito, hospital, né, farmácia hospitalar, a farmácia de dispensação, a farmácia que a gente conhece, drogaria, farmácia, venda, que também não me atraía, farmácia de manipulação também. Farmácia de manipulação eu achava mais interessante, né? Porque as fórmulas eram muito diferentes. Então, eu não gostava muito dessa coisa de todo dia fazer a mesma coisa, né? Essa rotina. Eu sei que a rotina é importante, mas todo dia fazer a mesma coisa eu não curtia. Então, por exemplo, fazer todo dia produção de medicamento ou controle de qualidade, eu achava aquilo muito repetitivo. Então, eu decidi fazer farmácia hospitalar na USP, lá era, na verdade, na farmácia do Instituto, no Instituto Central lá da USP, e tinha um andar lá, que era o 7º e 8º andar, que fazia produção de medicamentos. A farmácia de lá produzia ampolas de KCL, NaCl, coisas básicas, glicose, enfim. E também uma parte desse estágio era no INCOR, no Instituto do Coração. E lá no INCOR, eles tinham muitos aspectos relacionados à pesquisa, mas era principalmente pesquisa do coração, aspectos da funcionalidade cardíaca. E eu achava bacana, mas não era ainda isso. Bom, o estágio acabou, eu fui trabalhar num outro hospital, na antiga maternidade Matarazzo, e um dia, lá uma colega, a gente fazendo nutrição parenteral, né, eu não estava muito feliz, mas tive essa experiência, trabalhar fluxo laminar, uma colega me falou
né, a nossa universidade na época, Oswaldo Cruz, não tinha esse grande, nos anos 80 a gente tinha uma grande dificuldade, né, não havia um estímulo nas universidades particulares, nas públicas eu acredito que era diferente, mas não tinha um grande estímulo para a carreira científica, para a carreira acadêmica. E essa colega, então, me falou das bolsas do CNPq, da possibilidade de fazer mestrado, e nesse momento, eu lembro até hoje, eu estava de frente para o fluxo laminar, toda preparada, e aquilo foi nossa! Bom, aí as coisas aconteceram, um dia eu conheci uma pessoa, estava num café, conheci uma moça, que eu já conhecia de vista, ali próximo, e a gente começou a conversar, e a gente se conhecia, começamos a conversar, bater papo. E aí ela me perguntou o que eu fazia, eu perguntei o que ela fazia. Bom, ela era bibliotecária da Unifesp, né, da Bireme. E aí ela falou, eu falei, e ela estava com uma outra moça. E aí a gente continuando a conversa, de repente ela fala assim, mas o que você... Eu falei, nossa, eu sempre pensei em fazer pós na Unifesp, quer dizer, estava pensando nos últimos meses. Ela falou, que área que você quer fazer? Aí eu viro para a moça e falo assim, olha, se eu for fazer, tem que ser em farmacologia, que eu adoro. A moça que estava do lado dela fala assim, nossa, eu sou a secretária da pós-graduação e a inscrição está aberta até sexta-feira. Foi assim, foi uma grande coincidência. No dia seguinte fui lá, fiz a inscrição lá na Unifesp, na farmacologia, na época chamava Escola Paulista de Medicina, eu passei e comecei a fazer. Isso foi em 1988, vocês não tinham nem nascido. E eu me encantei, conheci muita gente, e foi assim, e dali para frente, né, e aí eu escolhi, tinha as várias áreas ali na Unifesp, eu escolhi a área de neurotransmissores no cérebro, que era a professora Cecília Trolin na época. E aí foi, e aí eu me encontrei, eu falei, é isso que eu gosto de estudar o cérebro, eu sou fascinada pelo cérebro, isso me dá prazer, tem muita coisa que eu não sei, mas isso me dá muito prazer. Acho que foi isso, eu falei muito, né? Excelente, professora, muito interessante sua trajetória e sua história acadêmica. E nesse processo, como você aprendeu a fazer ciência? Então, foi desse jeito aí, foi entrando na Unifesp, entrando em contato com um centro de pesquisa que já fazia, as universidades públicas, elas são realmente fascinantes, as particulares também são muito boas, mas a universidade pública, ela ainda tem essa característica de abrir para pesquisa, então existe essa possibilidade muito forte. Então foi assim, eu descobri a Unifesp, comecei a fazer e eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é o que me dá prazer, é o que eu mais gosto de fazer. Foi através da universidade pública, e a pesquisa, a gente tem visto hoje, né, a pandemia também tem mostrado isso, o quanto a ciência ajuda a nossa vida, porque se a gente não tivesse as vacinas que hoje nós temos, né, a gente não estaria onde a gente está, quer dizer, reduzindo o número de mortos, enfim. Então, a ciência ela é fundamental ao desenvolvimento humano. O homem precisa disso, ele precisa ampliar, a gente brinca, né, faz até consciência, né? Usando a ciência, ele vai ampliar a mente dele. Excelente. E partindo de tudo que foi falado aqui sobre a sua formação e pesquisa, qual a sua principal contribuição para a neurociência? Então, eu comecei trabalhando com neurotransmissores no cérebro. Na época eu estudava glicoesfingolipídio do cérebro, gangliosídeo GM1. E aí eu conheci um professor, né, que entrou na Unifesp, tinha recém-entrado, Roberto Frussa Filho. Infelizmente, nosso colega faleceu há alguns anos, mas ele deixou uma série de orientados dele que hoje continuam a farmacologia, então isso também é a ciência, essa continuidade, né? Você forma as pessoas e elas continuam, isso é fascinante, né? Ou seja, não acaba, sempre amplia. Então, assim, lá eu descobri com o Roberto, conheci um outro professor, que era um professor da USP, o João Palermo Neto, que acabou sendo meu orientador de doutorado. E a gente começou a estudar o sistema dopaminérgico em detalhes, né? E aí nesse finalzinho aí do meu doutorado, não foi no finalzinho, mentira, foi na metade do doutorado, 1991, eu resolvi prestar um concurso aqui na farmacologia da UFPR. Eu estava um dia no laboratório e eu
fui lá, né? E alguém colocou um cartazinho do concurso aqui, eu falei, eu acho que eu vou lá, né? Vou experimentar, né? Precisava só do mestrado, eu já tinha mestrado. Falei, puxa, então, né? Vou experimentar, né? Ver como é que vai ser. Bom, tinha, na época, né, 13 candidatos, eu passei em primeiro. Aí eu decidi que eu ia fazer. Cheguei, contei para o orientador, que rapidamente acolheu o pessoal da Unifesp, da Psicobiologia, o José Roberto Leite, que era o coordenador da pós, também deu maior incentivo para que eu continuasse a dar aula e continuasse o doutorado. Então, naquela época era permitido, era um outro momento, né? E o departamento também permitiu que eu, de tempos em tempos, viajasse para São Paulo para fazer alguns experimentos, como, por exemplo, o binding de receptor dopaminérgico, que eu fiz no ICB da USP. Então, eu me considero uma felizarda, porque eu tive a oportunidade de conhecer o FPR, a farmacologia. Eu já estava fazendo doutorado, o mestrado na farmacologia da Unifesp. Fui fazer o doutorado na psicobiologia da Unifesp, mas sob orientação de um professor da USP. E lá, a gente tinha que fazer a técnica de binding, que era feita no ICB, com o Cristóforo Scavone e o Roberto Delúcio. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer vários centros de pesquisa, diferentes pesquisadores. Aí eu comecei a me interessar pelo sistema dopaminérgico. E aí, né, um dia, eu já gostava muito da doença de Parkinson, eu tive um sonho que eu fui dormir à noite pensando o que eu ia trabalhar na minha vida. E eu sonhei com um velhinho andando com o passinho do Parkinson, aquela marcha em festinação. E aí eu comecei a estudar Parkinson, também colegas nossos aqui da UFPR, o Cláudio da Cunha e o Roberto Andreattini, fizemos esse projeto a 6 mãos e a gente continua até hoje. Então eu gosto muito dessa área, eu tenho alguns trabalhos nessa área de Parkinson, a gente estudou aspectos da depressão associada ao Parkinson, e eu sempre sonhei em estudar doenças associadas ao envelhecimento. Depois eu comecei a estudar o Alzheimer. O Alzheimer nós tivemos vários problemas aí no percurso, com o estabelecimento de um modelo animal para o Alzheimer. Mas Alzheimer a gente começou nos anos 2012, 2014. Mas a gente está procurando estudar aí, e são temas que eu acho, novamente, fascinantes. O próprio envelhecimento, por exemplo, a gente sabe que no envelhecimento tudo muda no nosso corpo, né? A função hepática diminui, a função renal diminui, ocorre uma redução de neurônios do cérebro, mas o cérebro ele consegue se adaptar. Então, acontece isso, o envelhecimento, essas doenças neurodegenerativas. Então, esse tema aí é um tema que eu gosto muito. Muito interessante, professora, essa sua experiência com o sonho, e é bem legal mesmo. E para terminarmos esse primeiro bloco de perguntas, quais são seus interesses acadêmicos para o futuro? Bom, eu já estou dando aula aqui na UFPR há 28 anos. Em agosto eu faço 28 anos de UFPR. Eu já poderia ter me aposentado há uns 3 anos, porque eu tinha outras coisas que eu trabalhei no passado, né? Então já dava os 30 anos aí, mas eu confesso para vocês que eu não tenho vontade ainda de me aposentar. Eu falo, felizmente, né? Graças a Deus eu tenho bastante saúde, me sinto em condições de contribuir ainda de uma forma modesta, mas eu ainda quero continuar. Eu quero continuar trabalhando. A gente está tendo muitos problemas nesses últimos anos aí, então redução do número de bolsas de pós-graduação, isso é uma grande tristeza para nós, redução da verba para pesquisa, corte das agências aí, enfim, tudo isso tem atrapalhado muito a vida da gente. E a gente também tem enfrentado um período aí difícil na nossa história, que é a dificuldade em publicar muitos trabalhos. E eu não sei exatamente qual é a razão, se o Brasil está passando uma imagem talvez não muito bonita aí em termos de ciência, enfim, tudo que nós estamos vivendo nesse atual momento, né, junho de 2021, mas infelizmente a gente tem tido muita dificuldade em publicar trabalhos nossos. Então, trabalhos que a gente, em revistas que a gente já publicava, atualmente a gente está tendo dificuldade. Então, eu espero que a gente passe esse momento difícil e que a gente possa voltar a formar novos pesquisadores. Essa nova geração é fascinante em muitos aspectos. Eu fui aprender a mexer em computador, pessoal, em 1991, né, dentro da Unifesp, quando eu estava fazendo meu mestrado.
Então, vocês hoje têm uma capacidade totalmente diferente, vocês já têm informações, você coloca uma palavra-chave lá, você pega 1000 trabalhos, naquela época a gente usava um livrinho, né, que era o Current Contents, para você pegar a palavra-chave, para você pedir o artigo para o autor que te mandava pelo correio. Então, assim, hoje a geração de vocês é privilegiada em alguns aspectos. Está passando por um momento difícil, mas isso todos nós estamos passando em termos de incentivo da pesquisa, mas isso vai mudar, a gente sabe disso, né? A história mostra isso. Teve momentos em que os governos investiam muito, outros momentos que investiam menos, mas a gente vai passar por essa fase, eu acredito nisso. Então, meu objetivo, Thaís e Maria Fernanda, é continuar no trabalho, porque eu adoro o que eu faço, sinto prazer. Então, partindo agora para o segundo bloco, como surgem as perguntas para os seus projetos de pesquisa? Bom, o interesse natural, né? Como eu disse para vocês, muitas vezes, né? Então eu já gostava do cérebro, eu já achava o cérebro fascinante. Quer dizer, o corpo inteiro, como uma estrutura biológica, ele é fascinante porque ele é perfeito, né? Ele é perfeito, é realmente uma estrutura perfeita. Mas o cérebro, ele sempre me encantou, né? Porque o cérebro que é responsável por tudo, a mente, o cérebro, então isso sempre me norteou, né? Essa busca por desenvolver novos medicamentos, novos compostos, o cérebro, são duas coisas que eu acho fascinante. Então, é isso, o que norteia o desejo, né? A pergunta que eu fiz para mim, o que eu quero fazer para a minha vida? Então, né, o que me dá prazer? Né, uma dica aí que eu dou para vocês. O que me dá prazer estudar? Né, a farmacologia me dava prazer. Desenvolver compostos, tentar fazer lá as misturinhas desde criança, me dava prazer. Então eu fui para essa área. E eu conto para vocês, né, que hoje é a universidade pública que permite isso. Né? A gente, muitas vezes, tem a oportunidade de desenvolver possíveis medicamentos com potencial para usar em muitas coisas. Por exemplo, a gente tem testado um composto, a miricitrina, que é extraído de uma planta, em colaboração com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. O Roberto Andreattini, meu colega aqui na farmacologia, conseguiu esse composto e nós testamos. E ele é um composto que tem um efeito muito parecido, por exemplo, com uma substância antipsicótica. Então, é muito interessante. Então, a gente consegue fazer o desenvolvimento. A universidade pública, ela me dá liberdade, isso eu acho fascinante, essa palavra, né? Prazer, liberdade. A palavra liberdade, para mim, é fascinante. E a universidade pública, ela dá essa liberdade para a gente, de a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente sente prazer. Então, as perguntas surgiram disso, né? As perguntas que nortearam a minha vida. Então, puxa, o interesse no cérebro, o sonho com aquele velhinho que, para mim, remeteu a um paciente com Parkinson. Então, é isso, seguir as suas pistas internas, o seu coração, aquilo que te dá prazer, porque o trabalho, ele vai ser isso, né? Ele vai ser uma fonte de prazer. Muito mais prazer do que dinheiro, mas eu sinto prazer, né? Eu tenho colegas que foram para a área da indústria, vários colegas, amigos, enfim, ganham até mais que eu, mas eu conto para vocês que eu acho que eu sou mais feliz, eu acho, não, eu tenho certeza, eu amo o que eu faço. Ótima colocação, professora. E agora, na segunda pergunta, em um dos seus projetos de pesquisa, você realizou um projeto colaborativo com o Laboratório de Neurofarmacologia no Instituto Karolinska, que fica na cidade de Estocolmo, na Suécia. Como foi essa experiência e o que você acha de colaborações internacionais para as pesquisas científicas? Thaís, é uma excelente pergunta. Essas colaborações, elas são sensacionais. Eu confesso para você que na época que eu fazia pós-graduação, elas não eram tão intensas, era muito caro para a gente viajar, era muito difícil, então era muito mais raro nos anos 80 e 90 você poder viajar. Hoje, essas fronteiras, elas estão cada vez menos distantes, elas estão próximas, praticamente não existe mais essa dificuldade, né? Então o governo, ao longo desses anos, aí foi investindo nessa qualificação das pessoas, na formação de recursos humanos, o CNPq principalmente.
é uma agência que eu destaco, que ajudou muito, a CAPES, né, ajudando a gente também. Então, isso ajuda muito. E essa colaboração ela foi estabelecida pelo meu colega, Roberto Andreattini. E eu tive a oportunidade, foi uma honra ir lá para o Instituto Karolinska, passar alguns dias, aprender técnicas com eles, dei uma palestra lá, foi sensacional, né? O Instituto Karolinska realmente é fascinante. Fui conhecer o Instituto Nobel, né, que dá o prêmio Nobel. Esse pesquisador, o Peres Svenningsson, ele é um dos organizadores, um dos moderadores aí que escolhe a turma para o prêmio Nobel. Então foi uma honra, foi muito, muito bacana, foi importante. Agora, também tem uma coisa, né? A gente sempre fala que a gente vai lá para aprender, é verdade. Eu fui para aprender, aprendi muita coisa com eles, não só lá, né? Em outros lugares também. Mas a gente leva com a nossa criatividade, com o nosso pouco dinheiro, né? Mas o nosso amor, nosso interesse, nosso prazer pela pesquisa e a nossa criatividade, que o brasileiro tem bastante, eu levei para lá algo que eles ficaram fascinados, que é o uso de drogas hipoglicemiantes orais, como a pioglitazona, o fenofibrato, são usados para, né, fenofibrato até para reduzir colesterol, mas a pioglitazona, que é um hipoglicemiante oral, e que atuam nos receptores PPAR, que são receptores localizados no núcleo e que interferem com a transcrição de muitos genes. E eu mostrei lá, resultados do nosso grupo, que a pioglitazona, né, e o fenofibrato, eles são capazes de apresentar um efeito neuroprotetor em modelos de Parkinson e de Alzheimer. E isso, por parte deles, foi sensacional. Eles adoraram a ideia, estão trabalhando com a ideia, e até a nível clínico, né? Porque a gente aqui tem uma limitação de sair do pré-clínico, né, para ir para o clínico. Às vezes a gente tem estudos com pacientes esquizofrênicos, com pacientes parkinsonianos, mas é mais difícil. Um desses estudos que eu fiz recentemente com uma orientada, que é psiquiatra, orientada de mestrado, a Letícia Christine Becker, a gente foi investigar um medicamento, que é o Pramipexol, porque ele tem um efeito antidepressivo em pacientes com Parkinson. Ele melhora a função motora, reduz a depressão, mas ele causa um comportamento impulsivo-compulsivo. E a gente fez toda uma avaliação desse aspecto, e olha, pessoal, a gente já mandou, foram 50 pacientes, a gente não conseguiu fazer com 100 pacientes, né? Realmente por várias limitações, o tempo do mestrado, 2 anos, enfim, ela atua como psiquiatra, tem família, tem criança pequena, enfim, uma série de dificuldades. A gente conseguiu 50 pacientes e a gente está tendo dificuldade. Nós já estamos na terceira revista para tentar submeter esses dados aí. Então, são algumas dificuldades, mas a experiência no exterior ela é incrível, né? Eu também fui no Instituto Marie-Salpêtrière, da França, também foi muito bacana, passei alguns dias lá, principalmente na parte de histologia com a professora Rita Heisman. Que mais? Viajei também para Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com a professora Donita Robinson, para ver algumas técnicas aí de optogenética que ela trabalha para dosagem de neurotransmissores. E tenho vontade de viajar para outros lugares. Existem colaborações muito, muito importantes do nosso grupo com o pessoal da Holanda, o professor Jos Prikartz, eu ainda não pude ir, com o professor Rainer Schwarting, da Alemanha. Então, vários colegas meus fizeram várias colaborações, professor Roberto, professor Cláudio, professora Rúbia Oliveira, da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Eles são os coordenadores. Eu entrei como colaboradora, mas eu tive a oportunidade de viajar para esses lugares e eu posso dizer para vocês que é um aprendizado incrível, né? Gostaria de ter ficado mais tempo nesses países, não só 10 dias, 15 dias, mas passado assim alguns meses até alguns anos, porque a experiência no exterior ela é muito rica. Por razões pessoais, familiares, eu não pude ficar esse tempo, mas as curtas experiências que eu tive nesses grandes centros de pesquisa me ajudaram bastante. Excelente. E agora mais específico sobre os seus projetos de pesquisa,
Em que medida os modelos animais de doenças neurodegenerativas e psiquiátricas conseguem gerar resultados translacionais? Também é uma excelente pergunta, né, de vocês aí que organizaram. As perguntas são muito bem orientadas, eu acho que vocês foram felizes em colocar essa ordenação aí. Olha, os modelos animais, eles são muito úteis. Por exemplo, para estudar depressão, drogas antidepressivas, para as doenças neurodegenerativas, eles são incríveis. Claro que eles têm uma limitação, a gente sabe disso. Mas, assim, a esquizofrenia é um pouquinho mais difícil, né? Você mimetizar em animais de laboratório. A professora Vanessa Abílio aí também trabalha bastante, aí da Unifesp também trabalha bastante com esses modelos da esquizofrenia. Mas aqui a gente tem usado basicamente modelos, né? Então, modelos animais para mimetizar a doença de Parkinson e modelos animais para estudar a doença de Alzheimer e a depressão. Esses modelos animais, eles deveriam atender 3 critérios importantes, que é a validade de face, a validade preditiva e a validade de construto, né? A de construto é a mais difícil dos modelos atingirem, porque, na verdade, a doença de Parkinson Alzheimer, ela é uma neurodegeneração que começa ao longo de anos, por um processo inflamatório, seja no sistema nervoso central, seja na porção intestinal, considerando o eixo gut-brain, né? Gut-brain axis. Mas, no caso do rato, a gente desenvolve um parkinsonismo induzido por uma injeção de uma toxina, uma neurotoxina, como a 6-hidroxidopamina, o MPTP ou a rotenona, com uma única injeção. Então, é claro que o modelo animal, ele tem uma limitação, né? Ele não tem todos esses critérios de face, né? Não preenche os critérios de validade preditiva, validade de face e validade de construto. O construto é mais difícil de atingir. Mas, em geral, eles têm uma boa validade preditiva, né? Ou seja, os medicamentos que são úteis para tratar Parkinson, eles têm uma resposta similar nesses animais. Então, assim, o modelo animal, ele é muito, muito importante. Isso fez com que muitas drogas, muitos novos medicamentos surgissem a partir do uso, ou seja, a fase pré-clínica, ela é fundamental, ela é de extrema importância para que um dia se chegue à fase clínica de um medicamento. Ok. E existem características dos distúrbios em humanos que não podem ser modelados nos animais, ou características patofisiológicas observadas nos animais, mas não podem ser observadas em humanos? Por exemplo, me vem à cabeça a esquizofrenia, né? Porque a esquizofrenia é uma doença típica do ser humano, que se caracteriza, né, por vários sinais e sintomas, mas entre eles as alucinações auditivas, o delírio persecutório, e isso é muito difícil você modelar num animal, né? Você mede a hiperatividade, você mede o reflexo de startle, né? Mas, enfim, de sobressalto, mas é muito difícil você modelar muitas coisas. A própria doença de Parkinson, que é algo que eu conheço um pouquinho melhor, se a gente usasse macacos, os macacos seriam o melhor modelo. Então, o macaco é um excelente modelo. Você injeta uma vez a toxina MPTP e o macaco ele vai ficar, digamos, parkinsoniano para o resto da vida. O rato não. O rato você faz uma lesão pequena. Se a gente aumentar muito a toxina, a quantidade de toxina para matar, digamos, 70% dos neurônios dopaminérgicos, o animal morre. Então, é claro, tem uma grande limitação. Nem todos os sinais e os sintomas da doença, né, psiquiátrica, neurológica, enfim, você consegue mimetizar. Mas existem modelos animais, por exemplo, para você estudar obesidade, né? O rato já é naturalmente obeso, acho que é o rato Zucker, se eu não me engano, ou ratos hipertensos, né, o SHR, Spontaneous Hypertensive Rats. Então, isso facilita, ou ratos que já são geneticamente epiléticos, isso facilita. A esquizofrenia não, você tem que desenvolver um modelo animal que se assemelha, que mimetiza alguns dos sinais e sintomas. O Parkinson é a mesma coisa, a gente faz isso no animal jovem, né? Então, um animal de 3 meses, adulto jovem, 3 meses. Né? Se a gente esperar 24 meses, ou seja, um idoso, você não consegue colocar ele no estereotáxico. Então, tem limitações sim.
mas ainda assim tem a sua grande utilidade. Ok, professora. E partindo agora para nossas perguntas finais, tem alguma coisa, alguma pessoa que te inspira a fazer ciência? Muitas pessoas. Eu não seria capaz de dizer um nome em especial, porque tem muitas pessoas. Eu acho que quem me inspira é aqueles que fazem o seu trabalho porque amam, porque gostam, porque sentem prazer e fazem o melhor que podem. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Um bom exemplo, pessoas que têm um exemplo que mostram isso são as pessoas inspiradoras. Eu acho que a gente tem muitos exemplos inspiradores aí no mundo. Ok. E como última pergunta da entrevista, você tem algum conselho para as pessoas que têm interesse na carreira científica? Thaís, Fernanda, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Não é? O conselho a gente pode até dar, mas cada um tem que analisar, né? Então não adianta a gente dar um conselho e a pessoa seguir, mas a pessoa tem que analisar e ver se aquilo faz razão para ela. A dica que eu posso dar, não chamaria nem de um conselho, mas uma sugestão siga o seu coração, siga aquilo que te faz feliz, aquilo que você já se sente atraído, naturalmente atraído por aquilo. Se você gosta daquilo, puxa, você gosta de muitas coisas, muitas áreas, experimenta essas áreas, né? E talvez decida. Eu não fui direto para a carreira científica, eu não tinha clareza isso. Eu disse para vocês, eu passei por hospital, eu trabalhei na indústria farmacêutica por um curto período, né? Na indústria farmacêutica do HC de São Paulo, enfim, que fabrica medicamentos, mas eu não fui de cara para a área acadêmica. Né? Eu fiz estágios em farmácias, fiz estágio na indústria, fiz estágio em vários lugares e eu não tinha certeza, não era aquilo, eu não me sentia feliz. E aí um dia, quando eu resolvi entrar para pós-graduação, foi ali que eu descobri a minha vida. Eu falei, puxa, tem muitas dificuldades, é um desafio você elaborar um projeto de pesquisa, submeter para uma agência de fomento, aguardar, pedir tudo isso, esperar o dinheiro vir para você poder trabalhar, ter os animais, quer dizer, a gente tem muitas dificuldades, mas em qualquer área, né? Eu acho que a dica é siga aquilo que te traz prazer. Prazer eu acho que é uma palavra importante, está ligada à dopamina, né? Se você sente prazer, você está liberando certamente dopamina no seu cérebro. Prazer, eu acho que o ser humano é movido pelo prazer. Perfeito, professora. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso tudo que foi falado aqui para o pessoal que vai assistir. E, novamente, em nome da Liga, quero agradecer a sua participação e por ter aceitado o convite. E gostaria de deixar um espaço aberto aqui, se quiser deixar algumas considerações finais. Eu acho que também eu quero agradecer vocês pelo convite. É uma honra, me sinto honrada de o nome nosso ter sido lembrado. E eu só queria dizer isso, pessoal, tudo está mudando, tudo está em mudança o tempo todo, a mudança faz parte, a gente muda, nós mudamos, né? Todos nós mudamos, essas mudanças, a gente não precisa ter medo das mudanças, mas é aquilo, acredite nos seus sonhos, acredite naquilo que você quer. Se você se vê trabalhando, e nós tivemos um aluno assim, né? A moça trabalhava com a gente e falava, meu sonho é trabalhar na Suécia, no Instituto Karolinska. A gente começou esse convênio por causa de uma aluna, né? Ela tinha esse desejo, ela tinha essa vontade. Então, não se limitem, não permita que as pessoas coloquem limites para você, né? Siga o que você gosta, aquilo que te traz prazer e vá em busca disso, do seu sonho. Mas quando a gente fala em prazer, é aquele prazer a longo prazo, sabe? Prazer de construir algo, prazer de ser útil para alguém. Não é aquele prazer de você ficar ali o dia inteiro tomando cafezinho, batendo papinho. Não. Esse prazer faz parte. Esse prazer pequenininho, ele também é importante. Mas é o prazer de fazer algo por alguém. Por alguém. Esse prazer de construir algo. Prazer de ser útil. Prazer de colocar o seu conhecimento, se preparar para receber o conhecimento e colocar esse conhecimento à disposição da sociedade. Então, muito obrigada, professora. E se precisar de algo da Liga, estamos à disposição também.
e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Um bom dia para vocês e um prazer estar aqui hoje com vocês.